Ao som do realejo, Narrativas Profanas, de Péricles Prade, é obra indicada para o vestibular da UDESC e estou postando uma videoaula aí sobre esse livro difícil, entre outras coisas, não só de ser lido, né, de ser entendido, mas de ser encontrado. A segunda edição do livro saiu agora, né, na primavera de 2011. Então, a UDESC comeu bola indicando esse livro, apesar de ser um bom livro, né? O primeiro aspecto importante é o subtítulo, Ao som do realejo, Narrativas Profanas. Então, são 17 narrativas profanas. Narrativas, bom, grande parte dos textos não pode ser caracterizada como narrativa tradicional. Falta-lhes elementos como tempo, espaço, enredo. São textos muito curtos, mais sugestões de histórias propriamente, situações, acontecimentos, do que aquelas narrativas tradicionais com os elementos como narrador, personagem e enredo, sobretudo enredo. Por conta disso, é importante a gente já começar falando desse livro como um livro marcado pela subjetividade. É uma obra muito mais sugere do que relata objetivamente uma história com começo, meio e fim. A ideia de narrativas profanas, né, essa ideia de 17 textos, esses textos então devem ser avaliados como textos fundados sobre uma lógica diferente daquela que nos serve quando a gente avalia, quando a gente analisa narrativas tradicionais. Na verdade, esse autor mescla, mistura aquela prosa, né, a linguagem dividida em frases, períodos, parágrafos, típica das narrativas tradicionais, diga-se de passagem, a um universo característico da poesia, sucessão de imagens, né? Uma leitura que não é uma leitura linear, uma leitura em busca do final, é uma leitura em busca justamente desse universo de sensações, esse universo de sugestões, e essa linguagem é uma linguagem poética, é a linguagem das múltiplas sugestões, das associações das imagens, o que permite que consideremos o livro como uma obra elaborada em prosa poética. Anote isso, prosa poética, ok? Um outro termo importante para a gente avaliar também diz respeito à ideia de profano, narrativas profanas, né? Um dos sentidos da palavra profano é aquele que deturpa ou viola o que é sagrado. Existe uma oposição aí entre o que é puro, né, no sentido religioso mesmo do termo, e aquilo que é profano, aquilo que é impuro, aquilo que foge a esse sentido mais religioso. Então, a obra trata, sim, de temas relacionados a pecados, né? Um dos textos, inclusive, traz a expressão no seu título, né? O título de um dos textos é Alusão a um pecado capital. E nessa narrativa trata-se do pecado da gula. Então, uma outra pista para a gente perceber é que vão aparecer constantemente nesse texto referências a pecados, né? Referências a deslizes, referências àquele universo oposto ao universo da religiosidade tradicional. Para quem considera sexo pecaminoso, o livro trata, sim, sobre pecados. A sensualidade é uma constante da obra aí do Péricles Prade. Textos como La Vulva de la Calle, né, atestam esse interesse pelo sexo. La Vulva de la Calle é um texto que, inclusive, cita Evita, né, Evita Peron, como um símbolo sexual, né, além de referência histórica à Argentina, mas um símbolo sexual. Então, sob esse aspecto, a gente pode considerar um livro que é um livro pecaminoso. Entretanto, vamos tirar, deletar essa ideia de que o livro seja um livro pornográfico. Ele não é pornográfico, ele sugere
mais do que retrata. Ele é construído sobre imagens desconexas, fragmentadas, o que caracteriza a linguagem mais típica da literatura contemporânea, essa linguagem de flashes, né? Essa linguagem muito curta, essa linguagem, de novo, sugestiva e subjetiva. E muitas são as passagens em que o autor refere palavras como coxas, nádegas, vulvas, as partes representam o todo. Antes de mais nada, se trata de criar uma atmosfera sensual, né? Através da qual se sugira o ato sexual. Essa ideia aí, gente, da identificação das partes pelo todo, ela caracteriza uma figura de linguagem muito típica da literatura poética, chamada de sinédoque, né? Quando se refere uma parte pelo todo, a gente está usando essa figura poética. Então, quando se fala la vulva, querendo se sintetizar o sexo entre homem e mulher e tal, como é no caso dessa obra La Vulva de Lacage, né? A ideia, então, é referir la vulva como a ideia da mulher, a coxa como a ideia da mulher, a nádega como a ideia da mulher. Logo, estamos diante do domínio da sinédoque, essa figura de linguagem que, caso apareça a cobrança sobre essa figura, é a linguagem predominante desse texto aí. Agora vamos conversar um pouquinho sobre algumas dessas narrativas ao som do realejo. Realejo, por sinal, aquele instrumento musical, um instrumento que o sujeito vai tocando com uma manivela e vão surgindo dezenas de novas melodias. Assim são essas 17 narrativas profanas aí de Ao Som do Realejo. 17 narrativas marcadas pela diversidade, onde se trata de diversos pecados, né? E esse é o universo desses 17 textos que a gente vai desvendar para vocês aí ao longo desses comentários sobre Ao Som do Realejo de Péricles Prade. O primeiro conto dessas narrativas profanas é um texto chamado No País dos Silvanos. Bom, não existe nenhum país dos silvanos. Nós estamos em um universo que é um universo poético. E esse universo poético tem muito de surrealismo, superrealismo, a ideia de um universo de sonhos. É por essa razão que nesse primeiro texto, que é o texto que abre essa coletânea de textos, o narrador protagonista, esse narrador em primeira pessoa, não sabe como chegou ali. Ninguém sabe como chega-se ao país dos sonhos. E nesse sentido é interessante a gente perceber que nesse primeiro conto, depois de referir que foi recebido com indelicadeza nesse país dos silvanos, depois de se perguntar se Silvana seria unicamente o nome de uma mulher, o narrador acaba embarcando em uma folha que flutua sobre o leito de um rio, né? Embarca com o pé esquerdo, não o pé direito, o pé daquilo que é certo, o pé do esquerdo, aquilo que é errado, aquilo que é pecaminoso, e tem a sensação de que navegava, né? No final do texto, inclusive, a frase era: a sensação era de que navegávamos. Perceba aí a sugestão de que eu falei, né? Essa ideia de balanço, essa ideia de doce balanço, essa ideia de estar navegando, essa ideia de ser cegado pelo reflexo da luz sobre as águas, é a ideia, né, de uma metáfora, possível metáfora, do ato sexual. Então é dessa forma que se sugere mais do que se refere com um texto com começo, meio e fim. Nesse sentido, esse é o primeiro texto dessa coletânea de 17 textos de Ao Som do Realejo, em que o autor vai navegar sobre esse universo pecaminoso justamente com o pé esquerdo, né? Com o pé do pecado, o pé daquilo que é errado. O primeiro texto, No País dos Silvanos, sugere isso. Relações é o segundo texto, né? Novamente um texto, pelo padrão do livro, até um texto longo,
E é importante a gente perceber que aí temos de novo um narrador, né? O texto começa com: ao me dirigir ao urinol com desenhos eróticos portugueses do século XVI. Notem alguns detalhes. Primeiro, um narrador novamente, né? Narrador em primeira pessoa, narrador protagonista. Esse narrador, sempre que se dirige ao urinol, fica com vontade irresistível de falar o que se passa pela sua cabeça, né? Mas aquilo que ele gostaria de falar é vedado, é pecado, é errado, né? Ele, de certa forma, vê-se tolhido dessa ideia. E é interessante a gente referir que, novamente, o pensamento que ele tem é associado à sexualidade. Uma das frases do texto trata disso muito bem, quando ele fala que, longe desse urinol, penso em sexo com intolerável frequência. Então, novamente, essa associação entre o sexo e aquilo que é pecaminoso, o sexo e aquilo que é errado, e essa relação que se estabelece entre cada vez que precisa ir ao urinol, cada vez que tem de ir a esse urinol, né, no qual se encontram desenhos pornográficos portugueses, cada vez que precisa ele pensa, né? Então, que estranha relação existe justamente entre esse urinol e o fato dele ter esse tipo de pensamento. Por isso, o título do texto, Relações. O terceiro texto, Certeza, é um texto relativamente curto, né? E nesse texto, Certeza, o narrador em primeira pessoa novamente inicia o texto: o furto da coxa não será descoberto, fiz tudo direito. O complicado é levá-la de um lado para o outro, escondida na porta traseira do carro. Perceba-se que aí a gente tem aquela ideia da sinedoc, uma parte pelo todo. Essa coxa significando a figura feminina, significando a mulher, significando essa referência a um dos fetiches, né, da sensualidade na nossa tradição, a ideia da coxa, a ideia de algo sensual, algo que remete, sugere sexualidade, né? E é importante a gente referir isso. Agora, imaginem vocês o texto fundado sobre uma narrativa desse gênero. O sujeito pega uma coxa, coloca a coxa no porta-malas do carro e sai andando pela cidade com aquela coxa sequestrada. É importante, é interessante a gente perceber que essa lógica é a lógica do surrealismo, né? Não é uma lógica como a nossa, é a lógica de um outro universo, o universo dos sonhos, o universo mais de sugestão do que propriamente o universo objetivo de uma narrativa com começo, meio e fim. É um texto bastante curto, é praticamente um flash. Então, é dessa forma que vão sendo elaborados os textos de Ao Som do Realejo. É interessante a gente perceber também que em um outro texto, muito curto, acontece algo ainda menor, né? Um texto ainda mais sugestivo, um texto ainda com uma interpretação muito mais aberta que essa, que é o texto Explicação. Explicação é um texto bastante curto, né? Vou ler na íntegra aqui para vocês. Costuraram a vagina com fios invisíveis. Esta, pelo menos, foi a explicação dada ao amante naquela noite de verão, quando se recusou a amamentá-lo. O que a gente tem aí? Vagina, de novo, tomando ou significando a figura feminina, outra sinedoc exemplar dessa obra do Péricles Prade. Um outro detalhe igualmente importante é que nessa narrativa, né, nós temos um narrador em terceira pessoa, ele está distante, ele só relata o que ocorreu. E o que ocorreu? Uma noite de verão em que a vagina estava proibida, estava interdita ao assédio do amante. Logo, o ato sexual não se realizou. Esse ato sexual sugerido nessa expressão, né, que a vagina se recusou a amamentá-lo, ou seja, estava aquela noite, foi interdita ao amante. Aquela noite o ato sexual não se realizou. É sobre esse conjunto de sugestões, é sobre essa ideia do profano, essa ideia do impuro, que é
constituído o Ao Som do Realejo, esse livro com as narrativas de Péricles Prade. São essas as impressões que se pode tirar de um livro com textos curtíssimos, mas com sugestões muito abertas, razão pela qual creio que dificilmente vou pedir para vocês interpretarem uma passagem do livro que não seja uma passagem daqueles textos mais longos e mais claros. Ou outra possibilidade é justamente cobrarem de vocês figuras literárias, e a figura predominante do livro Ao Som do Realejo é justamente essa que toma a parte pelo todo, como exemplo a vagina pela figura da mulher, né? Chamada de sinedoque. Então, fiquem atentos a esses detalhes que daí que vão surgir esses questionamentos da provinha de vestibular da UDESC. Se você que está me ouvindo achou explicação um conto curto, uma narrativa profana curta, imagina então uma narrativa com o título Perplexidade. Perplexidade é aquela ideia de surpresa, né? Aquela ideia, nossa, o que aconteceu? Cujo texto, né, é esse aqui que eu vou ler para você que está me ouvindo aí. Não é que cresceu o cabelo na palma da mão? É importante, é interessante a gente pensar a que isso se refere, né? O que isso me sugere. E nesse sentido, essa é uma espécie de mito, né, da puberdade, de que a masturbação, de que as práticas solitárias, né, o onanismo, provoca o crescimento de pelos nas mãos de quem está muito habituado a esse tipo de prática, né? A prática solitária, a masturbação. E é importante a gente perceber que essa pergunta, né, não é que cresceu o cabelo na palma da mão, deixa implícita essa ideia do onanismo, que é uma ideia de prática solitária, que é uma ideia de individualismo, né? Aqui nesse texto falta qualquer referência à figura feminina, né? Então se sugere através desse texto a ideia de prática solitária, a ideia de solidão, a ideia de egoísmo, a ideia de individualismo e a ideia, né, de hermetismo, né? A ideia de um universo fechado. Esse universo, inclusive, é o universo do onanista, aquele sujeito muito habituado a essas práticas solitárias. Então é importante a gente perceber que continuamos nesse reino do pecado, esse reino em que o autor adentrou com o pé esquerdo, esse reino que é o reino das narrativas profanas de Péricles Prade. Arco de Flechas Invisíveis é uma outra narrativa para o padrão de Ao Som do Realejo, uma narrativa longa e é um pouquinho diferente. Então, por isso que a gente vai acabar tecendo alguns comentários sobre esse texto. Um narrador em terceira pessoa relata a expulsão de um pequeno índio da aldeia. À boca da noite, acompanhado pela mãe, o menino embrenha-se na floresta. E ali eles presenciam milhares de serpentes que caíam das árvores e seguiam rumo à aldeia. O índio torna a essa aldeia, né, munido do seu arco de flechas invisíveis, e acaba salvando toda a tribo. Mata todas as serpentes que, de certa forma, estavam preparadas ali para cabo dos indígenas. O que faz com que os conselheiros revejam a sua posição e vão atrás da mãe para resgatar o menino. Entretanto, já não se encontra mais entre eles aquele índiozinho mágico do arco das flechas invisíveis. Perceba essa ideia, né? Flechas invisíveis. A gente está diante de um texto pautado pelo surrealismo, não tem a ver com essa nossa realidade materialista, tem a ver com universos oníricos, de sonhos, e essa é a ideia que permeia toda a narrativa, né? Todas essas 17 narrativas profanas do livro do Péricles Prade, se por um lado não fazem muito sentido, é porque justamente o surrealismo se pauta por uma lógica
fora desse universo materialista ao qual a gente está habituado. Então, é correto a gente falar que os textos, em sua maioria, de Ao Som do Realejo, são textos surrealistas. E por que surrealistas? Porque eles, muitas vezes, não são elaborados de forma lógica. Pelo contrário, são textos fundamentados sobre o absurdo, né? Aquilo que é inaceitável, aquilo que é irracional, aquilo que é ilógico. Por isso, a ideia de um livro marcado pelo surrealismo. Ainda sobre esse arco de flechas invisíveis, é importante a gente referir que ao final do texto, uma frase que fecha o texto, sua mãe, sempre que se refere ao fato, limita-se a olhar para o alto sorrindo, né? Donde a sugestão de que o menino tenha tornado-se um semideus, né? Tenha virado uma espécie de entidade, né? E nesse mundo, nesse universo metafísico, né? Nesse universo para além do universo objetivo, material, físico, a gente divisa esse caráter surrealista dos textos, ok?